Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 18 de outubro. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo tem maioria para negar habeas corpus a Zé Trovão. O caminhoneiro teve a prisão preventiva decretada após pedido da Procuradoria-Geral da República por suposta incitação a manifestações violentas e antidemocráticas no 7 de setembro. Zé Trovão segue foragido. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da Polícia Federal e prorroga por 60 dias inquérito que investiga o presidente da República por vazamento de documentos sigilosos. Justiça do Rio de Janeiro aceita a denúncia e 2 policiais se tornam réus no caso da comunidade de Jacarezinho. Tribunal Superior Eleitoral realiza seminário Mais Mulheres na Política, sem violência de gênero. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposto vazamento de documentos sigilosos. A investigação foi aberta no Supremo após notícia-crime encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral. No dia 4 de agosto, Bolsonaro divulgou nas redes sociais parte da investigação sigilosa que apura ataque ao sistema interno do TSE em 2018. A Corte Eleitoral já esclareceu que a ação não representou risco à integridade das eleições daquele ano. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para rejeitar habeas corpus a favor de Marco Antônio Pereira Gomes, o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão. A votação no plenário da Corte deve acabar nesta noite. Zé Trovão segue foragido. O inquérito que apura a convocação da população por meio das redes sociais para a prática de atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado da independência do Brasil foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República contra um grupo de pessoas, entre elas o caminhoneiro Zé Trovão, que segue foragido desde então. O pedido de prisão preventiva de Zé Trovão foi decretado no dia 1º de setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, que, por esse motivo, se declarou impedido de votar. O relator do habeas corpus é o ministro Edson Fachin, que já havia negado liminarmente o pedido do investigado. Agora, em plenário virtual, Fachin novamente negou, afirmando que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro da Corte. Nesse sentido, o STF formou maioria para rejeitar o habeas corpus de Zé Trovão. O julgamento tem encerramento previsto para hoje à noite. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e o Hospital Samaritano Barra informem, até 24 horas, as circunstâncias da gravação e divulgação pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, de vídeo publicado no site Metrópolis. No despacho, o ministro observa que o vídeo foi gravado no último dia 14 e desrespeita o cumprimento das medidas restritivas impostas a Jefferson, que estava internado. Na gravação, o político afirma orar em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, rejeitou uma queixa-crime apresentada pelo empresário Luciano Heng contra o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, por críticas feitas em redes sociais. O ministro Ricardo Lewandowski considerou que não há razão para abertura de ação penal por causa da imunidade parlamentar. As ofensas apontadas na queixa-crime foram feitas pelo deputado petista Paulo Pimenta em junho de 2019, num vídeo no Twitter, em que critica Luciano Heng por apoiar Bolsonaro e o acusa de estar envolvido em irregularidades. Lewandowski seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que os supostos fatos criminosos foram realizados no exercício do mandato de deputado e têm amparo constitucional. Para o ministro, eventuais excessos devem ser apreciados pela própria Casa Legislativa. A ministra Carmen Lúcia, do STF, pediu informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, antes de analisar a ação do PSB contra a retirada dos indicadores de feminicídios e mortes causadas por agentes policiais do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O partido alega que a medida representa retrocesso social. As informações devem ser prestadas em 5 dias nos termos da Lei das Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Em seguida, a Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República deverão se manifestar sobre a ação.
E o plenário virtual do Supremo invalidou leis de Goiás sobre pensões especiais. 3 leis de Goiás previam pensão especial nas seguintes situações: para pessoas com doença ou deficiência que dificultasse ou não permitisse que elas trabalhassem sem necessidade de contribuição prévia, para quem prestasse serviços relevantes ao Estado ou a determinada comunidade e não tivesse direito à aposentadoria ou pensão previstos em lei estadual, e para pessoas em situação excepcional por caráter humanitário a critério do governador do Estado. Esses benefícios foram questionados aqui no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Ao analisar o caso, o relator ministro Ricardo Lewandowski disse que a legislação não especificou os critérios que autorizam a pensão especial, dando margem a concessões arbitrárias e desvinculadas da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. O ministro explicou que a União já legislou sobre o assunto por meio da LOAS e que não há lei complementar que dê poder ao Estado de Goiás para fazer normas sobre Seguridade Social. Todos os ministros seguiram o voto do relator e invalidaram as leis. Acabou há pouco o seminário virtual sobre representatividade feminina na política, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ideia foi discutir mecanismos de proteção às parlamentares para combater a discriminação política de gênero. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou na abertura do evento que o mundo está se unindo para superar a discriminação e o preconceito para o exercício pleno de direitos. Nós participamos desse movimento mundial pela ascensão feminina, pela conquista de paridade, pela superação do machismo estrutural das sociedades patriarcais em geral, das sociedades latino-americanas e da sociedade brasileira em particular. O machismo estrutural que se manifesta na linguagem e que se manifesta nas atitudes e que todos nós precisamos nos policiar para não reproduzirmos essa linguagem e essas atitudes que muitas vezes são introjetadas na nossa própria educação e na própria formação. Portanto, o combate ao racismo estrutural não envolve apenas a mudança dos outros, envolve também a mudança de cada um de nós em relação à linguagem e em relação às nossas atitudes. A ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, falou sobre a importância de se combater comportamentos criminosos e que não podem mais ser aceitos em nossa sociedade. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, lembrou as ações desenvolvidas pelo tribunal na busca pela equidade entre homens e mulheres na política. Ela destacou a campanha lançada em 2020 contra a violência de gênero. Nessa campanha, ressaltamos que as candidatas, principalmente candidatas negras, indígenas, LGBTQI+, são o público mais afetado por campanhas de difamação na internet, né, que é um comportamento prejudicial para a democracia, e ajudamos, né, a reconhecer que a violência política de gênero na internet acontece quando esses estereótipos, quando as agressões, os assédios são propagados na internet. E, claro, isso reforça o mito que mulheres não pertencem à esfera pública, à esfera política. Precisamos retirar a normalidade desse tipo de comportamento que hoje é crime eleitoral. E daí a importância de falarmos, de discutirmos, de questionarmos com o maior grau de representatividade possível determinadas condutas e determinados comportamentos para que eles não sejam mais aceitáveis em nossa sociedade. Se você não conseguiu acompanhar o seminário ao vivo, pode conferir o evento completo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Veja a seguir: Justiça torna réus e determina afastamento de 2 policiais acusados por morte na comunidade Jacarezinho. É depois do intervalo. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver.
A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público contra 2 policiais civis por morte em operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense, em maio deste ano. Os 2 policiais civis foram denunciados pela morte de Omar Pereira da Silva, um deles pelos crimes de homicídio e fraude processual, e o outro também por fraude. O Ministério Público apontou que os agentes contaram com a ajuda de outras pessoas para forjar provas na cena do crime. Ao comunicar a ocorrência, eles afirmaram que agiram em legítima defesa, porque Omar teria atirado uma granada contra eles. Mas, segundo as investigações, o homem estava desarmado e já ferido com um tiro no pé. A Justiça do Rio determinou o afastamento dos 2 agentes do trabalho externo. Eles também não podem ter acesso a testemunhas do caso. Os policiais são os primeiros réus da operação na comunidade do Jacarezinho, que terminou com a morte de 28 pessoas em maio deste ano. A Justiça ainda atendeu o pedido do Ministério Público para que o inquérito da morte de Omar Pereira seja compartilhado com os promotores. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde não é obrigado a pagar aparelho auditivo externo. A 4ª turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava afastar a obrigação do custeio de aparelho de amplificação sonora externo para paciente com deficiência auditiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado o custeio, sob o fundamento de que, havendo prescrição médica, seria abusiva a recusa da cobertura pela operadora, ainda que não se trate de equipamento relacionado a procedimento cirúrgico e não haja disposição contratual expressa contemplando o fornecimento. Mas ao analisar o recurso especial da operadora no STJ, a 4ª turma reformou o acórdão do Tribunal Paulista, por entender que a exigência de cobertura não tem amparo legal e o fornecimento de equipamento não previsto em contrato acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora, já que não houve o pagamento de contraprestação específica pelo beneficiário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que, segundo jurisprudência da 2ª Seção do STJ, as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam de forma subsidiária aos planos de saúde, mas que a cobertura não deve extrapolar os limites do contrato, cabendo ao Judiciário evitar abalo indevido na sustentação econômica das operadoras. O ministro destacou que, segundo a lei que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, as operadoras e seguradoras não têm obrigação de arcar com próteses e órteses que não estejam ligados a ato cirúrgico. Luiz Felipe Salomão explicou que o processo não trata de implante coclear, que é um aparelho que substitui parcialmente as funções da audição, mas sim de um aparelho de amplificação sonora individual, que, segundo o ministro, seria comparado aos óculos para pacientes portadores de deficiência visual, não tendo relação com o procedimento cirúrgico. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Já para a 3ª turma do STJ, ex-sócio que assinou como devedor solidário responde por dívida, mesmo após o prazo de 2 anos. O colegiado firmou um entendimento de que a assinatura de ex-sócio como devedor solidário em cédula de crédito bancário, o CCB, representa uma obrigação de caráter subjetivo e pode levar à sua responsabilização pelo pagamento da respectiva dívida, mesmo após o prazo de 2 anos contado da data em que deixou a sociedade empresarial. No caso julgado, uma empresa de materiais de construção emitiu uma cédula de crédito bancário que contou com a assinatura da ex-sócia e de outro na condição de devedores solidários. Como as prestações deixaram de ser pagas, o banco credor moveu a ação de execução contra eles. A ex-sócia requereu sua exclusão do polo passivo, o que foi negado em primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em razão de ter transcorrido o prazo de 2 anos previsto no Código Civil. O banco interpôs recurso especial no STJ. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou, entre outras coisas, que o prazo de 2 anos se restringe às obrigações que o cedente das cotas possuía na qualidade de sócio, decorrentes do contrato social e transmitidas ao cessionário, não estando compreendidas na hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito.
Desta forma, por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial interposto pelo banco e manteve a inclusão da ex-sócia no polo passivo da ação de execução do título extrajudicial. No próximo bloco, 21 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no noroeste de Minas Gerais. Voltamos já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu liminar que impedia a revitalização de açude em município do interior da Bahia. A decisão é do presidente da Corte, ministro Humberto Martins. Em ação de manutenção de posse, os ocupantes de 3 imóveis vizinhos ao açude Vilobal do Alencar, localizado no município Rui Barbosa, na Bahia, alegaram que estavam sendo perturbados pelas obras de revitalização e que elas causariam danos à mata ciliar. Em primeira instância, foi concedida a liminar de reintegração de posse em favor dos ocupantes, com determinação para que fossem suspensas as obras. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. No pedido de suspensão da liminar dirigido ao STJ, o município de Rui Barbosa afirmou que a posse dos imóveis não é legítima e que a decisão judicial inviabiliza o propósito de requalificação da área, que teria sido degradada pelos poceiros. Disse ainda que as obras de revitalização do açude visam um interesse social e têm impacto positivo no meio ambiental, justamente porque o objetivo é recuperar uma área de preservação permanente. Considerando a urgência da preservação ambiental, o presidente do STJ deferiu o pedido de suspensão da liminar, que impedia a continuidade das obras de revitalização do açude. Para o ministro Humberto Martins, a suspensão das obras pode afetar o interesse social e prejudicar a rápida e eficiente prestação do serviço público. O presidente lembrou ainda que a revitalização já estava em andamento quando a ação foi proposta e sua paralisação causa significativo prejuízo para as finanças municipais, diante de reajustes ou rescisões contratuais que poderão acontecer. Uma operação para a erradicação do trabalho escravo em carvoarias da região noroeste de Minas Gerais resgatou 21 pessoas que trabalhavam em condições degradantes. No município de João Pinheiro, dos 15 resgatados em uma fazenda carvoeira, 2 deles eram menores de idade e atuavam na derrubada da mata. Os auditores fiscais flagraram trabalhadores alojados sem energia elétrica. Alguns dormiam na varanda das edificações no chão. A água disponível para consumo era retirada de uma represa próxima à sede da fazenda com o uso de carro-pipa que abastecia a caixa d'água do alojamento. Ela era turva e amarelada e os trabalhadores precisavam deixá-la decantando para reduzir as impurezas. A operação realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, ocorreu entre os dias 6 e 14 de outubro. Participaram também os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Polícia Rodoviária Federal. A Justiça seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e obrigou a União a repassar recursos financeiros para a manutenção de equipes de saúde em presídios no Ceará. O sistema prisional do Ceará tem uma população de mais de 25 mil pessoas, com déficit em torno de 8 mil vagas e um atendimento à saúde precário. Segundo a ação movida pelo Ministério Público Federal, são 19 unidades prisionais cujas equipes de saúde são custeadas pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, que presta atendimento assistencial, mas insuficiente para atender a demanda. No parecer acolhido pela Justiça, foi reconhecido que o governo federal, os estados e municípios são responsáveis pela prevenção e tratamento de doenças no sistema prisional. Este ano, a Semana Nacional da Conciliação será de 8 a 12 de novembro e já é possível pedir a inclusão de processos com possibilidade de acordo. O TJRS participa da iniciativa que mobiliza todos os tribunais do país para fortalecer ainda mais a conciliação.
uma forma rápida e definitiva de solução de conflitos que já é uma realidade no Judiciário Nacional. A Semana Nacional da Conciliação é uma belíssima oportunidade para o cidadão buscar a solução dos seus conflitos, dos seus problemas de um modo seguro, rápido e uma solução qualificada. Nesta semana, o Poder Judiciário intensifica as suas ações, as suas atividades de conciliação e mediação. Esse momento é um momento que propicia um encontro entre os envolvidos que muitas vezes estão precisando que alguém facilite o diálogo entre eles, e essa é uma boa oportunidade de criar esse espaço de diálogo, de facilitação, né, no encontro entre as partes para a solução do conflito. Então é extremamente importante. Para solicitar a inclusão do seu processo na semana, informe a sua vontade na unidade judiciária na qual tramita o processo. Já para conciliação e mediação pré-processual online, para pessoas físicas e jurídicas, acesse o código que aparece aqui na tela. Você também pode fazer o pedido presencialmente nos cartórios judiciários de solução consensual de conflitos. A campanha de 2021 tem como tema o conceito Conciliação, mais tempo para você. O objetivo é mostrar ao cidadão como ele pode aproveitar melhor o seu tempo ao optar pelo método de resolução que oferece praticidade e rapidez para as partes. A segunda turma de investigadores já começou a analisar o código-fonte da urna eletrônica. A inspeção é uma etapa inicial do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O TPS 2021 vai ser realizado de 22 a 26 de novembro. É tanto boato sobre a urna eletrônica que a Nayara resolveu sair lá de Tocantins para tirar a prova. Veio até Brasília checar o código-fonte da urna. Ela é uma das 18 pessoas que vão fazer a inspeção durante esta semana. E dá pra gente falar que suas expectativas foram atendidas, não é, Nayara? Eu acho que vai além das expectativas de qualquer cidadão, viu? Realmente é muito complexo, são várias camadas de segurança. Manter o nível alto desse jeito não é fácil, mas a Justiça Eleitoral não faz o trabalho sozinha. A cada eleição, conta com a ajuda da sociedade no teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Nós temos muito a contribuir para que ela se torne ainda mais confiável, ainda mais segura, com códigos-fontes ainda mais robustos. Então, eu acredito que o papel dos investigadores no TPS é justamente esse. No TPS, investigadores apontam possíveis fragilidades a serem corrigidas. Na semana passada, os investigadores já começaram a checar o código-fonte da urna eletrônica para elaborar os respectivos planos de teste que serão usados no TPS. Esse primeiro momento que a gente está tendo contato com o software agora, ele está servindo para a gente construir um mapa mental da aplicação. Entender de onde que os dados vêm, para onde que eles vão, qual tipo de processamento, criptografias utilizadas, né? Enfim, buscar possíveis brechas e aí sim construir testes de segurança para que a gente possa aplicar lá em novembro. A inspeção do código-fonte da urna eletrônica continua até o fim desta semana. Os investigadores pré-inscritos devem enviar um formulário com os planos de teste até o dia 25 de outubro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.